Boa noite, pessoal. Para você que está assistindo isso agora no YouTube, essa é a live de 23 de março do Sprint Review da Bora.io. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem dessa vez? Sim, boa noite. Confirmação de Aí. todo mundo, por favor, pelo chat, Sim, se não puder perfeito. falar. Olá, boa noite. Sim. Boa noite, tá perfeito o áudio. Boa noite a todos. Beleza, obrigado. Confirmando, está gravando dessa vez. Não perderemos essa live. Aí, agora Maravilha. sim. Biel, se quiser fazer a introdução para nós aí. Opa, tava mutado aqui. Bom, essa aqui é a segunda edição, a primeira edição foi exclusiva, não foi porque a gente não conseguiu gravar, foi um evento fechado, entendeu? Mas estamos aqui agora com um evento, né, toda quinta-feira, mostrando aqui nossa sprint, né, mostrando algumas coisas como features novas, coisas que estão planejando, bugs, o que a gente planeja arrumar, o que a gente vai deixar para um pouco depois. A live vai girar em torno disso, tá? Se alguém tiver qualquer pergunta no meio, qualquer dúvida assim, sinta-se livre para comentar aqui. E você que está vendo no YouTube, venha pro Discord. Bom, acho que é isso. A gente pode dar início aqui. E já de antemão aí, a gente já tem alguma coisa acontecendo, né? Maravilha. Exatamente, temos bugs acontecendo, né? A gente estava olhando aqui, a gente tem 9 pull requests hoje para subir aqui, tem bastante coisa. Essa semana foi bem produtiva. O último tá com probleminha, mas o pessoal tá tentando resolver aqui, trocar o motor com o avião andando, né? Sabe como é, mas em seguida a gente já mata a charada. Certo, Gustavo? Certo. Beleza. Então tá, enquanto isso, vamos vendo outras coisas, tá? Vou dar uma passada rápida aqui no nosso Trello para dizer o que a gente, mais ou menos o que a gente trabalhou essa semana aqui, o que a gente pretende subir. O foco dessa semana aí. Legal, teve vários cards, teve uma falha de segurança que foi reportada aí que a gente resolveu. No caso, quando a gente tinha usuários, quando você adicionava um usuário externo, um repositório, ele estava ganhando acesso a mais coisas do que ele deveria, foi resolvido. Bom, a gente conseguiu terminar a integração lá com a Stripe. A gente fez algumas alterações aqui tem o Analytics para hoje. Hoje vai ser legal, a gente vai botar o Analytics no ar. Então, finalmente vamos liberar essa feature aí, que é uma das que a gente acredita que vai mais impactar o dia a dia, porque o desenvolvedor vai conseguir visualizar lá quantos acessos está tendo no seu site, da onde está vindo, qual navegador, qual cidade. A gente resolveu um problema também no CLI do Borg, que ele não estava rodando com o Node 18, estava rodando só com o Node 16. Então a gente deu suporte. Vamos ver o que mais. A gente resolveu a questão da prioridade do tipo de entrada MX lá no DNS, quando alguém queria cadastrar as entradas MX, que é para são as entradas de e-mail, né? Quando eu quero configurar o meu domínio para receber legal. e-mail. Tá aqui. Vamos ver o que mais aqui, passando por alto aqui das principais. Tem vários ajustes assim de alinhamento, de espaçamento, de título, algumas coisas que a gente fez para melhorar a usabilidade mesmo, algumas coisas que a gente vinha percebendo. Uma delas que está dando problema é justamente colocar ali, mostrar no painel qual é o plano que a pessoa tá, se a pessoa tá no plano free, se é pro. Então isso tá aqui, tá para subir hoje. Certo. Essa feature aí a gente até tinha comentado, né, na sprint anterior ali, né? Na última reunião, aqui no último evento, no caso, né? E a ideia mesmo, né, para quem não estava no último evento aí, é, é que vai ter os planos ali, né, listados ali bonitinho, e como que é? A pessoa vai poder clicar ali para poder. Vai ser só visual ou vai ter, tipo, alguma coisa assim a mais? A ideia é que tenha também um botão ali, né? Um botão de upgrade para a pessoa poder, no caso quem está no free, poder fazer a compra lá de um plano pago, né? Então a ideia é ter Um esse um botão shortcut, né, aqui. pra tela de planos, né, no caso. Exatamente. Não, beleza. Bom, então aqui a gente tá falando mais de bugs, né?
E em questão de features, né? Como que a gente tá nessa questão aí? De Legal. funcionalidades, né? A principal feature que a gente tem para subir hoje é o Analytics, né? Ele tá, acho que ele ainda não está na dev, ele está numa branch própria dele. A gente pode aprovar um pull request dele aqui, deixa eu ver se ele está por aqui, ou se ele já foi para Não, já dev. tá na dev já. Analytics já E foi para dev. também temos o CLI também, que vai ter suporte no Node 18. Perfeito. Eu diria que essas são as duas principais features dessa semana. Teve bastante Certo. correção de bug, por exemplo, um aqui que foi bem importante, que é a questão das branches com acento. O pessoal, quando usa acento, né, por exemplo, fix, alteração aqui, essa cedilha atil, é o tipo de coisa que estava dando problema e foi resolvido. Então agora dá para usar acento. Quem gosta de usar acento, aí, quem quiser usar til, acento no nome da branch, vai poder usar, agora vai funcionar. Antes tinha um bugzinho relacionado a isso. Só uma questão. Tem umas últimas atualizações do Analytics que tá numa branch separada. Não tinha pull request, tô fazendo agora. Beleza, manda por Perfeito aí, ó, ao request, então. vivo. Bom, então esses foram os destaques ali da sprint, né, no caso. E, bom, ali então a gente já vê que tem um monte de card, né? Vamos dar uma passada rápida no que tá ali, né? Explicar de novo ali a questão do Trello, né? O Trello não, é o Trello? Trello, por enquanto é É o Trello, Trello. né? É o Trello. É o que o Git tem o mesmo layoutzinho, né? Eu confundo os dois. Bom, então vamos dar uma passada rápida aí pro pessoal que tá vendo no YouTube que não pôde acompanhar o evento anterior aí. E vamos dar uma explicada como que tá a organização disso daí. Legal, maravilha. Basicamente, né, hoje a gente está em beta, então a gente tem um backlog de tudo que a gente quer fazer enquanto está em beta ainda, né, que é essa segunda coluna. A primeira é um general backlog, ou seja, é tudo que a gente quer fazer algum dia está aqui registrado. Tô para mim ou o áudio foi? Todos me ouvem? Não? Eu escuto. Ouvindo tranquilamente. Me Tá ouvem? normal aqui o áudio. Normal. Tá normal. Normalzinho. Ah, Agora sou. Desculpa, acho que fui eu. Agora sou. maravilha, maravilha. Ok. Tá bom. Vamos em frente. Então, a primeira coluna aqui é um backlog geral, a segunda é um backlog do beta, que também tem... Só eu aqui? Não, mais um. Temos mais um problema no áudio. Bom, Certo. eu vou reiniciar aqui. Dei um segundinho. Vamos ver se volta. Ele está reconectando. Todos me ouvem? Pessoal? Pra todos Olá. ouvindo aí Alô? certinho. Quem não estiver ouvindo, manda aqui no chat da Cal mesmo. Daí a gente tem alguma ideia, né? Pra ter um controle aqui. Maravilha. Tô desconfiado que é a minha conexão aqui que parece estar oscilando, Biel. Acho que eu vou Não, mas ver parece se eu que consigo tá, trocar. né? A Isso maioria tá certinho. parece ser só para alguns, né? Isso. Não, tá abrindo o vídeo agora. Agora caiu o vídeo, né? É sorteio, cada vez que é uma coisa. Calma aí. Tá indo. Não tá listando as aplicações ali na hora de compartilhar. Tá ficando no load. Vamos de novo.
Opa. Opa, temos um sinal de vida. Olá, olá, me ouvem? Aqui tudo perfeito. E para vocês, pessoal? E funciona também, vídeo e áudio. Normal. Pra mim tá de boa. Normal. Top, 100%. Vamos em frente então. Depois do Beta Backlog, a gente tem um to-do, que seria o equivalente ao backlog da sprint, né? O que a gente está trabalhando. Aqui acaba tendo muito mais, a gente não está fazendo a divisão hoje por sprint, então é o que a gente está trabalhando mais atualmente. O doing é o que de fato está sendo desenvolvido na semana aqui. E o que está em teste é o que a gente tem para subir, é o que está ou em alguma branch ou que foi já aberto por request para o ambiente de desenvolvimento, que é a nossa branch dev, que a gente também chama de rocks, porque o domínio é bar.rocks. Então aqui onde a gente pode ver algumas coisas. Eu acabei de aprovar um pull request aqui, acabei de dar merge em um deles, a gente tinha 10, agora foram para 9 pull requests. A gente pode ver se ele subiu. O pull request foi para dev, né, Gustavo? Ou foi para main? Esse último que você mandou. Agora eu fiquei na dúvida se ele foi para... Ih, ele foi para main, Gustavo. A gente mandou para produção. Vixe. Caramba, Gustavo. Precisamos de reset hard. Não, nem precisa. Não precisa. É só subir a dev que deve ficar tudo ok. Só que agora você vai ter que sincronizar a main com a dev. Bom, vamos resolver aqui, mas enquanto isso, abre outro pull request para dev e já aprova aí, Gustavo. Enquanto isso, eu vou olhar direto nessa branch pra gente mostrar o Analytics aqui. O problema é que não vai ter alteração da dev que influencia, não lembro agora. Tem coisas que estão só Você na dev. vai subir a dev, você vai subir a dev ainda? Não, é melhor. Já subiu. Analytics page, certo? Eu ia testar direto na branch lá. Pode ser ou você acha que vai dar algum problema? Não lembro como é que tá essa parte. Comparação à dev à produção. Vamos descobrir agora. Não está exibindo. Aí, foi. Aí. Então temos aqui um Analytics, um gráfico tudo Temos bonitinho. o Analytics, deixa eu pro outro lado aqui para não atrapalhar. Então, a ideia desse Analytics é o seguinte, né? Ele é contabilizar. Eu vou abrir aqui o Advanced. Então, qual é a ideia? Eu posso customizar essa consulta da forma que eu quiser usando o SQL. Tá? E, deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor de ver. Aqui embaixo estão os campos que estão disponíveis. Vou até trocar para português aqui, que eu acho que facilita para o pessoal. As colunas disponíveis, né? Então, eu tenho o host, que é o URL, o patch, né, que é o que fica depois da URL, o navegador, o referer, que é da onde que esse usuário veio, né, se ele veio redirecionado de algum lugar, o país, a cidade, a operadora dele, o ISP, a operadora de internet dele, o user agent, que é basicamente a informação do navegador, o método, ou seja, se é um post, um get, né, o verbo HTTP que foi usado, qual é a branch. Depois a gente tem esse branch type, talvez não precisasse estar aqui, mas o que a gente chama de branch type, se é branch ou se é um pull request, uma tag. O status é se essa página deu 200, se ela deu ok, se ela deu erro. O tipo de device, se é um mobile, tablet ou desktop, o sistema operacional. E o momento que teve aquela request. E a gente pode visualizar isso em gráfico ou pode visualizar isso em tabela. Né? Então aqui, por exemplo, a gente está vendo alguns dados reais. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou na produção, mas a ideia é que vocês consigam usar isso já, a partir de agora. A gente vai deixar algumas queries pré-prontas aqui, por exemplo, acessos por páginas, ou agora aqui acessos por cidade, por exemplo. Acessos por cidade, a gente tem aqui... quais são as principais? Vamos olhar na tabela. É que aqui nosso ambiente de teste lá tem algumas cidades. São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Pelotas. Certo. Legal. Então, a feature
né, de Analytics. Tem mais alguma coisa específica ou é só isso aqui mesmo? Primeiramente? É isso aqui. A ideia é isso É aqui. isso mesmo, Você né? poder customizar tanto essa parte quanto a parte do gráfico. Quando é gráfico, você pode vir aqui e configurar, né, o gráfico da forma como você quiser. Tem a opção de referência aqui, que leva lá para a documentação do HighChart, que é o plugin que a gente está usando. E aí aqui tem uma infinidade de gráficos, dá para usar qualquer um desses gráficos aqui. É só basicamente entrar aqui, pegar esses options dele, né, pegar os options daqui e jogar esses options lá para dentro do board, configurar do jeito que quiser. Você consegue usar qualquer conjunto de dados com qualquer gráfico aqui, trazendo aquelas opções para cá. Só tem que entender um pouquinho de SQL. SQL para fazer a parte da consulta aqui e a parte do gráfico é E só questão configurar ele, estudar. os campos que você buscou da SQL e colocar lá. Isso aí. Que hoje em dia também não é um problema, a gente tem vários negócios aí, né? Inclusive tem até um bom aqui que o Selic, né, que tá aí na chamada também, me mandou. Ô Selic, você sabe o nome de core aí? Daquela inteligência artificial lá? Pra gerar carry? Tem inteligência. Não lembro agora É o certinho, mas Text-to-SQL. Vou mandar isso. aqui no chat. Que aí Achei aqui nos favoritos. você pode mandar ele Inclusive, abre aí que é uma ótima para ferramenta. você, né? E até no futuro aí seria interessante a gente pensar em integrar ferramentas como essa para auxiliar a Exatamente. consulta das queries. Né? Pode abrir aí na tela mesmo? Aí a gente já dá uma olhada junto. Mas pode. Cadê? Pode logar aí, à vontade. Não vou hackear nada assim não, pode ficar tranquilo. Também. E aqui temos, a gente pode gerar ou explicar, tem lá em cima, né, pra poder fazer isso daí. Desse jeito aí você pode tranquilamente gerar uma carry, fazer do jeito que você quiser. E também tem um playgroundzinho ali embaixo, né? Você pode fazer um esquema, né? Você pode colocar os dados ali, ó, Lucas, as colunas. Uhum. Pode colocar tipo como se fosse uma coluna aí, ele gera. Legal. Legal, legal. Desse jeito ajuda muito e a gente pode também integrar isso daí no futuro, né? Como o Selic falou aí, pra ajudar quem for mexer com aquela parte ali, né? Muito bom, muito bom. A gente tem alguns planos aqui de integração com o IA, né? A ideia, a gente andou fazendo mais uns testes essa semana, a gente pegou um card aqui, posso até mostrar para vocês. A gente tem uma necessidade que é a seguinte, hoje a gente não tem os e-mails de todo mundo na base, tá? A gente tem cerca de 1/3 dos e-mails, então dos 3.000 usuários a gente tem cerca de 1.000 usuários, cerca de 1.000 e-mails, né? Então, uma coisa que a gente vai acabar fazendo para conseguir capturar o e-mail do pessoal que está usando, dos que a gente não conseguiu capturar via GitHub, isso se dá ao fato porque lá dentro do GitHub você pode configurar seu e-mail para ele ficar privado. Quando ficar privado lá, a gente não consegue capturar por lá, né? E aí, uma forma que a gente vai fazer para resolver isso é basicamente quando o usuário entrar, a gente vai jogar uma modal para ele, pedindo o e-mail dele, pedindo para ele preencher aqui e dar um save. Eu criei um card para a equipe aqui, para justamente criar um novo método lá na API para pegar esses dados, né? Ou seja, pegar aqui, receber o e-mail e receber essa informação de se quer receber a news ou não. E aí a descrição do card é a seguinte, deixa eu pegar o card aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Alguém sabe onde tá? Tá no teste já? Ou não? Williamson, Não, tá comigo, tá pra fazer ainda. Tá no to-do? Beleza. Vamos ver se eu acho ele aqui só pra gente pegar a descrição. Eu acho que é o último. É o último. O último Aqui, card aí, desse ali. Aí, criar método para atualizar o e-mail do usuário. Então, o que eu disse? Olha, esse método deve receber o e-mail e o checkbox, né, de quero receber a news. Ler o e-mail antigo da base, caso exista, porque esse mesmo método vai ser usado lá na página da conta do usuário, então pode ser que ele esteja só atualizando o e-mail, ou seja, pode ser que a gente já tenha esse e-mail nele na base. Se já existir, excluir ele do ConvertKit. O ConvertKit é uma ferramenta que a gente usa para fazer os disparos de e-mail, para disparar a news, né? Então, se o e-mail já existe na base, exclui o e-mail antigo dele aqui do ConvertKit. Atualiza o e-mail na base, cadastra o e-mail no ConvertKit,
né, usando a tag plataforma, que é a tag que a gente usa para disparar os e-mails da ferramenta, por exemplo, notificação da ferramenta, alguma coisa assim. E caso o usuário tenha marcado o checkbox, cadastrar ele também na news. Ou seja, para ele está cadastrado na tag news e receber a news. Eu peguei essa descrição aqui e joguei ela para o ChatGPT, para o GPT-4, junto com mais algumas coisas, dizendo, ó, segue o padrão desse controller aqui. Mandei um outro controller lá com os métodos que a gente usa. E, caras, ele conseguiu produzir um negócio, assim, bem impressionante mesmo. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz esse pedido, né, ó, com base no controller fornecido. Aqui foi a resposta dele. E ele pegou e me respondeu certinho, com o código, aqui está o código, com a integração lá do ConvertKit, né, fazendo lá as chamadas, uma para remover, outra para adicionar, e aqui o controller, mesmo padrão que a gente usa com Lambda API, ó, criou um método update email, né, recebendo o e-mail e o checkbox, lê o usuário da base, achei interessante que ele já conseguiu pegar aqui onde é que está o login, o username, que está na seção assim, verifica se existe o e-mail, se tem, manda remover do ConvertKit, atualiza no banco de dados, dá update no Prisma, cadastra na tag plataforma, se o cara marcou lá o checkbox, coloca a outra tag também e manda adicionar no ConvertKit. Né? Então, isso aqui foi código 100% gerado pelo GPT. Bem incrível, assim, a gente nota que para algumas coisas principalmente de back-end, vai ajudar bastante, né? Já dá para usar hoje. O back-end é um pouco mais linear, né? Então dá para usar para isso. Depois a gente fez uns testes mais com o front-end, né? Tentou fazer ele criar modal no front-end, coisas assim. Ele não foi tão bem sucedido, tá? Eu diria que hoje, pelo menos com os testes que a gente fez, a conclusão é que funciona mais para o back do que para o front, tá? Foi aí que a gente chegou. A ideia é sim, tá? Ter uma integração com o GPT aqui dentro. Então vamos imaginar que eu estou dentro do meu projeto e eu vou ter mais um item de menu aqui GPT. Acho até que tem umas coisas de layout que a gente começou a pensar em relação a isso. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Ter um item de menu GPT onde eu possa fazer solicitações ali. E o Borg vai complementar essas solicitações, porque, por exemplo, o que acontece às vezes? O GPT pode pedir, me lista os arquivos da pasta SRC, depois me lista controllers, lista user, agora me vê o conteúdo do controller tal. Então, muitas vezes ele faz esse tipo de solicitação, né? Então o Borg vai instruir ele, vai pegar essa instrução que o usuário vai digitar aqui, e vai vai montar esse prompt com essas instruções, dizendo para o GPT, olha, solicite listagem de arquivos, solicite conteúdo de arquivos para entender o projeto, para entender os padrões utilizados, as bibliotecas, e o Borg vai fazendo essa interação com o GPT e vai mostrando isso aqui num histórico para o usuário, possivelmente com autorização do usuário, por exemplo, olha, o GPT está pedindo acesso ao arquivo X do seu projeto, quer liberar? Sim para todos, libera tudo, né? E aí o usuário vai acompanhando aqui o que está acontecendo. No caso ali de variáveis de ambiente, que foi o caso que a gente viu aqui, ó, por exemplo, o GPT, ele fez uma integração com a API externa lá do ConvertKit, que ele conhece, né, que ele já tinha conhecimento da documentação do ConvertKit, ele já tem conhecimento de muita coisa, claro que até lá setembro de 21, né, até onde foi treinado, mas já tinha muita coisa no ar lá, já era V3, que é a mesma atual de hoje, mas a gente nota que ele deixou uma variável aqui em cima, né? É um tipo de coisa que a gente poderia ter instruído ele, dizendo, usa uma variável de ambiente aí e me avisa quando tu precisar usar a variável de ambiente, porque eu já posso solicitar para o usuário, né, e adicionar isso diretamente lá nas variáveis de ambiente das configurações. Então, tem esse plano de fazer essa integração. Acho que vai ser uma mão na roda para algumas coisas mais simples. Para a grande maioria delas, provavelmente vai gerar um código 80% funcional, ou seja, um código que vai precisar, sim, de alguma alteração, mas aí o Borg consegue gerar uma branch, né, fazer um pull request lá com esse código, e dando problema, sim, vai depender do desenvolvedor, mas isso é legal que a gente pode também... Esse usuário que vai estar aqui tentando usar o GPT pode não ser um desenvolvedor, tentando resolver só com a IA. No momento que der problema, a gente dá a opção para ele pedir ajuda para um desenvolvedor,
né? E aí traz ele para dentro da comunidade para pedir ajuda para os devs. Então, é essa a ideia. Certo. Inclusive, essa vai ajudar em um monte de coisa, né? Essas integrações assim. Só responder uma pergunta rápida aqui, aproveitando que a gente está falando de IAs, né? O ChatGPT, ele é muito bom, né? Mas ele erra também bastante. Você tem que saber muito especificar, é muita firula para você chegar em um determinado ponto. Ele é muito bom para resolver coisas em gerais, mas se você tem uma ferramenta específica, ou melhor, uma IA específica para resolver determinada tarefa, ela vai dar um desempenho muito melhor naquela tarefa, né? Vem aqui a comparação com o Text to SQL e o ChatGPT, né? O Vinícius aqui ele falou, né, que o ChatGPT também poderia ser usado para isso, só que ele erra com uma certa frequência se você não souber especificar muito bem e dar muito contexto para ele. Já o Text to SQL, ele é específico para esse tipo de coisa, então ele consegue construir muito melhor e você também consegue brincar muito melhor ali, né? Como você pode ver, você pode dar especificação para ele de tabelas de coisas para depois ele gerar um código, né? Ou você explicar ali, ele gera o código, ou você faz o select, você tem um select no seu código, se você clicar ali em explain, por exemplo, você joga o select e ele vai explicar o que o select está fazendo, né? Ou o código em si, pode ser uma procedure, pode ser o que for, né? Ele explica certinho. E também você consegue manipular ele muito mais fácil, né? Então, e ambos os projetos são do OpenIA, se eu não me engano, né? Mas, Biel, aí no caso é o refinamento da API. O ChatGPT ele tem a versão pública atual, ela é voltada exatamente para um termo mais generalista. Mas você tem como refinar e definir melhor contextos para ela. E na hora de fazer integrações, por exemplo, no caso aí que a gente poderia aplicar na Born, dá para parametrizar para ele se limitar ao contexto e aos parâmetros que ele recebe. Aí ele tem uma filtragem melhor. Isso depende de integração para integração. Né? Não, mas aqui eu tô falando da ferramenta avulsa, tá, Selic? Aqui, obviamente, se você for fazer desse jeito, muito melhor, né? Usar o ChatGPT ali. Mas se você for usar a ferramenta avulsa, né? Usar ou o ChatGPT ou o Text to SQL Sim, ou qualquer outra, avulsa ele é muito melhor, né? nesse caso sim. Sempre Exatamente, bom, Bel. né, separar ali. Exatamente. Por trás a tecnologia é a mesma, né? A gente nota que esse pessoal que provavelmente está usando a API lá do GPT, provavelmente deve estar usando a 3.5 ainda. A 4, eu estou na waitlist lá para receber acesso do GPT-4 via API, né? Via chat aqui já recebi, já estou usando, mas via API ainda não. Assim que eu conseguir acesso, quero começar a brincar com essa API para a gente, sim, fazer exatamente o que tu está falando, né? A ferramenta, no caso aqui, como o Text to SQL, ou no nosso caso a plataforma Borg, é o que estaria fazendo essa customização, né? Ou seja, montando esse prompt, usando os métodos lá mais precisos da API para ter um resultado melhor do que normalmente um usuário teria se tentasse fazer isso direto pelo ChatGPT, né? Bom, essa feature é maravilhosa, né? Quanto mais cedo colocar, melhor. Mas bom, então aqui a gente já falou do destaque da sprint, né? A gente já falou também sobre alguns bugs que estão sendo corrigidos, que já foram corrigidos. Explicou ali o Trello certinho para o pessoal agora. Agora todos ali estão no, no mesmo ponto, né? Seguindo nessa pegada da plataforma, agora o que a gente tem planejado para a próxima sprint, ou né, o que a gente tem ali em mente, né, para fazer em seguida ali pro Peraí, futuro, no peraí. caso, né? Hoje não vai ter deploy ao vivo? Poxa, adorei. Eita, Devo que dizer que tecnicamente já teve. Então, Tecnicamente já teve, meio sem querer, mas já teve, né? Na produção, inclusive. caraca. Pô, perdi Não, essa parte aí. vai ter. Vamos fazer o deploy ao vivo. Não se preocupe. Ó, tem gente subindo coisa aqui em 1 minuto atrás, hein? Eu olha, subi. É que faltou ativar para acessar a barra lá do Eu Analytics. também subi ali, ó, um pouco ali, eu fiz uma correção na dev, tá na dev. Que era uma Olha correção só. básica que você pediu para remover algumas colunas do Analytics lá, eu lembrei disso, já dei uma olhada no código, não vai afetar em nada, eu já
Vamos fazer Cair o a seguinte, plataforma já então. sabe, hein? Ah, Vamos aprovar esses pull request aqui. Então vamos lá. O que é isso aqui? Incluir o plano na barra do painel. Beleza. Isso Aquela aqui velha já teoria, né? deve. Aprova e depois vê o que deu. Exatamente. Primeiro a gente aprova, depois a gente vê o que está acontecendo. Adicionar um botão para abrir em nova aba. Ok. Beleza, vamos aprovar. O Docs no iframe. O Docs no iframe é uma feature interessante. Já mostro para vocês. A gente colocou a documentação para dentro do painel para não precisar mais sair de dentro da plataforma. O que mais? Aqui era um fix lá na parte de domínios. Beleza, feito pelo Eric. Aqui, pra quem não tá entendendo, a Bora segue aquele método lá, né? ABR, né? Esse aqui, Accept before review. o método é esse aqui, Não, ó. Stream o Go Horse. método. Bom, Eu ainda tô com a ideia de fazer, acho que agora vai dar certo. Fazer um negócio pra tu emitir um certificado de Go Horse, assim. Você vai lá, faz o teu checklist, aí o pessoal emite o próprio certificado, assim. A LinkedIn também, né? Vai ser um sucesso no mercado aí. já tem, né? Inclusive eu já tenho meu certificado de Go Horse lá. LinkedInzão. Ih, deu conflito, hein? Deu conflito, vamos resolver ao vivo. Vamos ver, deu conflito. Conflito pequenininho. Pequenininho aqui, né? Então, o que ele quer? Quer botar um H2. Cadê? Esse aqui é do Lopper. Lopper, o que eu deixo? Deixo de cima ou de baixo? Deixa, a princípio vai ser o de baixo. De baixo Então, usa. isso aqui sai fora, é isso? Ou não? Esse trecho aqui, essas 3 linhas ficam ou saem? Não, essas daí ficam. O que é que eu fiz? Eu deixei. Esse aqui tem que ser o de baixo, é isso? É assim que fica, é isso? O de cima, esse daí, ele vai exibir só o título lá em cima do form. E o subtítulo, ele vai exibir o título em cima do como é que é o da entradas de DNS. Tá, vamos lá. Essas 3 linhas ficam, certo? Isso. Tá, então vamos tirar isso aqui fora. Aí a dúvida é, qual dessas 2 linhas aqui eu deixo? A de cima ou a de baixo? A de baixo. A de cima sai. Maravilha. Feito. Resolvido o conflito. Tem mais conflito no arquivo, eu acho. Deixa eu ver. Tem mais conflito? Não. Next. Eu tinha visto mais um aí. Aqui. E agora? De cima ou de baixo? Ou não é tão simples assim? Eu acredito que não é tão simples. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. Então eu vou deixar esse aqui pra ti e vou vendo outros enquanto esse. O que mudou? Tranquilo. O Eric tinha comentado que tinha alguma coisa que não era pra subir. Era Sim. esse aqui? Esse aqui não é pra subir. Isso. Então tá. Pula esse aí. Vou tentar não subir ele. Daqui a pouco eu tô com o dedo nervoso aqui, daqui a pouco eu clico, mas vamos lá. O que temos aqui? Implementação do campo type no modo read only. Tá, legal. Beleza. Só que são tudo features, melhorias de usabilidade aqui, enquanto o usuário está na parte de domínios, principalmente. Que às vezes ele está aqui editando um domínio e editando. E aqui ele não consegue saber o tipo da entrada, tá vendo? Não tem o tipo aqui nessa edição, porque o tipo fica só lá fora. Então, tipo A, agora eu vou incluir aqui. Então, algumas melhorias de UX. Mas te respondendo, Bial, enquanto os pull requests rodam aqui, para a semana que vem, ou não necessariamente para a semana que vem, mas para os próximos passos aí, uma das coisas que a gente está trabalhando bastante é em melhorar a parte de permissionamento da ferramenta, tá? Então, hoje, o que a gente tem no Bora, né? Hoje eu tenho meus projetos pessoais e eu posso ter organização e gerenciar, né, os sites da minha organização, os repositórios da minha organização. E outros membros da minha organização também vão visualizar os mesmos projetos aqui, vão poder ter os mesmos acessos. A gente não tem mais granularidade, né? Então, por exemplo, eu não consigo hoje
colocar usuários externos, né? Tipo, pegar e dar permissão para um usuário externo para um determinado projeto, seja pessoal ou da organização. E dentro do projeto eu também não tenho granularidade em relação às branches, né? Então, uma vez que eu dou permissão para esse usuário, ele vai ter acesso a tudo aqui, incluindo as variáveis de ambiente de todas as branches, né? E o que a gente... Entendeu? A ideia é dar permissão por branch. Porque aí eu vou poder... Imagina uma empresa, uma startup que quer contratar um de nós aqui, um desenvolvedor, para desenvolver uma feature. E eles estão com o projeto deles deployado aqui no Bor, tem os dois ambientes, né, tem a produção, o ambiente de dev, que conecta no banco de dados de dev, e eles querem liberar o ambiente de dev só, né, para o desenvolvedor trabalhar e subir a sua implementação. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está trabalhando, essa parte de permissionamento, já se preparando para abrir o mercado B2B, tá? Então, os planos aí para as próximas semanas primeiro crescer um pouco mais a base de usuário. A gente colocou no ar agora a página de afiliados, o nosso primeiro afiliado, o nosso queridíssimo The Champs. A gente vai entrar lá na news dele, né, como afiliados. E aí o pessoal vai poder assinar aqui e tal. Mas depois de aumentar um pouco mais a nossa base aqui, ainda de B2C, né, digamos assim, de desenvolvedores, a gente vai lançar, provavelmente, esse nome está em discussão, tá, mas provavelmente vai ter o Pioneiras, vai ser o plano voltado para as primeiras startups aí que quiserem utilizar o Bor. E a ideia é a gente ter esses dois públicos, digamos, aqui na comunidade, né? Ou seja, ter nós, desenvolvedores, e ter também as startups. E aí as startups vão usar o Bor como hospedagem, como plataforma de hospedagem, mas também para cadastrar suas issues, para cadastrar os seus jobs, suas demandas, e o Bor de alguma forma vai intermediar isso, vai facilitar então essa união aí entre as demandas das startups e o trabalho de desenvolvimento. Esse é o plano, tá? Mais para o longo prazo, por isso a gente está olhando para essa parte de permissionamento para poder abrir o Bor aí para o B2B. Interessantíssima essa feature, gostei da ideia. Então a ideia mesmo é que, por exemplo, eu posso abrir um projeto, né, resumidamente, eu posso abrir um projeto ali e dar permissão, por exemplo, pro meu amigo para trabalhar comigo ali naquele projeto específico, né? Exatamente, se você quiser numa branch específica. Ah, legal, esse controle mais fino, né, de quem pode editar, na onde pode editar e o que pode editar, né? Exatamente. Nesse caso, também vai ter aquelas questões de permissões de tipo, você só vai poder executar tal função, por exemplo. Porque ali tem aquela função de só ver X coisa, né? Por exemplo, tem o Analytics ali, tem aquela questão de edição em tempo real também, né? Por aí vai, né? Tem várias features ali que não necessariamente tem a ver com o desenvolvedor em si, e pode ser uma terceira pessoa que vai fazer, né? Que vai cuidar dessas outras. Exatamente, Bel, essa é a ideia, dar uma granularidade maior aí nessa parte de permissionamento, né, que a gente entende que é uma necessidade principalmente de empresas, né, de ter esse tipo de controle, então por isso a gente está se preparando para isso. Para vocês saberem, eu sei que aqui basicamente quase todo mundo é desenvolvedor, né, para isso a gente está fazendo uma separação da nossa API em camada lógica e camada de negócios, né? E a camada de negócios, que fica então responsável por esse permissionamento, a gente está integrando com essa biblioteca aqui, que é uma biblioteca justamente para isso, né? Onde eu consigo dar permissão aqui baseado em atributos, né? Então eu vou poder dizer lá, tem permissão a determinada branch, né? O usuário que for admin da organização ou que ganhou a permissão de alguma forma. Então, a ideia é usar essa biblioteca para ter mais segurança nessa parte, né? Ter as regras de negócio descritas no código de uma forma clara, concisa, né? De preferência num único arquivo ali, que a gente consiga olhar toda a parte de permissionamento de uma forma clara. Para isso, né, está exigindo que a gente refatore aqui parte da API, mas é um processo que faz parte, né, era algo esperado, em algum momento a gente sabia que ia ter que melhorar essa parte. Existem outras bibliotecas, mas essa aqui é que se integra um pouco melhor lá, principalmente com o Prisma, né, que a gente usa bastante,
o Prisma, lá nossa biblioteca de acessar a base de dados. Então, em função disso, a gente optou aqui pelo, eu não sei falar o nome, eles dizem que é Castle ou coisa parecida, mas, enfim, é essa biblioteca. Interessantíssimo, e já mais uma ferramenta aí pra lista, né? Então hoje aqui a gente já teve o quê? A gente já apresentou 2 ferramentas aí, né? Pra quem ficar mais atento, e já até tá no YouTube. Bom, pra quem tá no YouTube, os links vão estar na descrição ou no primeiro link fixado aí nos comentários, né? Exatamente. Bom, e aproveitando que a gente falou um pouquinho do YouTube, né? Qual que são os planos aí, né? Porque a gente vai começar a postar lives lá, mas sua ideia é ter vídeos lá também, ter algum conteúdo específico. Qual que são as suas ideias assim de conteúdo para postar assim? Maravilha. Bom, a gente tem as ideias de conteúdo, né? O que está faltando mesmo hoje é braço e tempo aqui. A gente está muito focado, né? Tanto no desenvolvimento quanto também na captação de recursos. É uma coisa que tem consumido bastante tempo, né? Tá bem difícil esse mercado hoje. E nos bugs. Então, por isso que tá ficando em segundo plano a geração de conteúdo lá pro YouTube, né? Esses dias até fiz um teste aqui gravei rapidamente um vídeo justamente demonstrando o ChatGPT, né, o GPT-4, mas não ficou muito bom, a gente acabou não subindo, né? Então, tá nos planos, mas vai demorar um pouquinho ainda pra gente começar a gerar um conteúdo com uma qualidade melhor pro YouTube. Por enquanto a gente quer manter a live aqui nas quintas-feiras e compartilhar lá com o pessoal, deixar no YouTube para quem quiser ver depois. Isso é o que a gente vai conseguir fazer nesse momento. Sim, interessante. Em questão de conteúdo em si, né? A gente vai só postar conteúdos assim da BOR, vai ser conteúdos mais educacionais. O que você tem de planejamento, assim, de ideia para o futuro, assim, do canal, né? Uhum. O que o pessoal tem que esperar ali do canal? Legal. A ideia é que não seja apenas conteúdo da BOR, não. A gente pode gerar outros tipos de conteúdo, né? Voltado principalmente para as tecnologias aqui, serverless, edge computing, né? Acho que é o nosso forte. E existe também a ideia de ter outras pessoas aí nos ajudando nessa geração de conteúdo, talvez abrir de fato o canal da BOR lá. Hoje o canal, né, ele é o meu nome, é o meu canal, né? Mas existe a possibilidade da gente ter o canal da BOR mesmo. Ele até já existe, se eu não me engano, ele só nunca foi usado, né? A gente não começou a divulgar ele, mas é uma possibilidade da gente, tendo outras pessoas aí dispostas a gerar conteúdo, né? A gente pode ter aqui um outro canal. Eu gostei das entrevistas lá. Então, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de fazer. Até chamei mais alguém esses dias aí, mas o pessoal fica envergonhado às vezes, mas quem se habilitar aí de fazer uma entrevista comigo aí, a gente grava. Chama o Felipe, o Deschamps lá. O Deschamps, então. Primeiro, acho que vamos ter que crescer um pouquinho mais o canal ali antes de chamar ele, mas um dia a gente chega lá. Deschamps é interessante chamar pra depois, né? É bom, interessante, legal, gostei. E até uma ideia, né, pro canal, né, da BOR, a gente também vai estar ensinando coisas na plataforma em si, né? Então, como criar templates, como manipular coisas, como usar as features que tá ali dentro, porque a gente sabe que tem bastante coisa. Então, já tem até o planinho ali, ó. Funcionou. Eu tô no Rocks. Ao vivo, viu? Tô no Rocks, não tô na produção. Desculpa, Biel, segue falando, depois eu mostro aqui. Não, pode mostrar, à vontade. Então, a gente subiu os pull requests que deu ali, né, os 10 que tinham ali, a gente subiu 8, ficaram 2 para trás aqui, um que tá em conflito, que o Lopper tá resolvendo, e o outro que o Eric pediu para não subir, vai saber por que ele pediu para não subir, né, mas deve ter um motivo. E eu acabei de criar um terceiro aqui, que é justamente para a gente jogar tudo da dev para a produção, né, para main. Notem que a gente está falando de 30 commits aí dos últimos 4 dias, né? Porque a gente já fez, da quinta-feira passada a gente já subiu algumas coisas na produção ao longo da semana, mas nos últimos 4 dias a gente tem 30 commits de
todos devs, né? Então tem coisas minhas, tem coisas do Loper, do Willerson, do Eric, do Gustavo, né? Então é bastante gente botando a mão, é bastante coisa subindo. E teoricamente ele já atualizou aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos dar uma testada aqui, vamos ver se não quebrou nada e a gente pode jogar para produção. A vantagem de estar em beta é isso, né? Que a gente hoje consegue fazer isso sem muita preocupação, né? Faz isso com um pouco mais de liberdade. Gustavo, tu notou que ele tem esse comportamento às vezes de não carregar aqui? Eu não sei se é porque eu não tinha esperado carregar o overview quando eu cliquei, mas teve esse comportamento, eu notei. Um bugzinho ali, né, nesse carregamento. Lembra que a gente tinha mexido nesse espaçamento também? Não foi, né? Na verdade eu deixei pra fazer na branch separada, acabei não subindo. Ah, tá. Pra não deixar, porque aí vai ser uma alteração geral, daí eu não quis colocar na mesma branch. Beleza. Vamos subir, vamos testar o Analytics na produção, então, de verdade, vamos ver se funciona. Eu vou clicar o dedo aqui, seja o que Deus quiser. Enquanto está subindo, vamos dar uma olhada no código, vamos ver o que teve de alteração aqui. Bom, o Analytics, ele vai funcionar para retroativo ou só daqui para frente agora? O Willerson responde para nós essa. Ou não também, às vezes... Tá mutado. Desculpa, pessoal, tava mutado. Eu acredito que tem dados já praticamente de pelo menos 1 mês e meio a 2 meses para cá. Aproximadamente os dados devem estar lá já. Que foi quando a gente começou a fazer esse login de todo o BOR. De todo o BOR e dos projetos que está dentro do BOR. Aproximadamente uns 2 a 3 meses já de dados. Legal. Então, respondido. Vai ter dados aí, pelo menos de algum tempo para trás, tá? Lembrando, a gente usa como o que a gente está usando como Analytics aqui é uma solução da Cloudflare. É o que eles chamam de Analytics Engine, que roda no Edge Computing também. Então, o SQL que a gente recebe ali, a gente trata o SQL e repassa aqui para esse serviço, né? Então Tanto que é uma boa, quem quiser escrever o SQL referência, ele é muito bom você ler. Daí ali tem todas as funções que você pode utilizar, que funciona lá também. Exatamente. Tem algumas limitações nesse SQL, não é exatamente um MySQL, um Postgres, mas tudo que você precisa para usar tem aqui, tem funções de data, tem tudo que você precisa aqui para formatar lá a query do jeito que quiser. Aqui tem toda a referência. E ali embaixo tem, nos campos ali, tem todas as colunas disponíveis. A gente ainda não tem uma página de documentação, nossa documentação. Vamos clicar na documentação. Então a gente fez isso aqui, tá? Agora a documentação não abre mais em nova janela. Segue funcionando lá, o docs.io. Segue funcionando normal, mas quando você clicar aqui de dentro da plataforma, para não sair da plataforma, não abrir uma nova aba, que às vezes é meio intrusivo, né? Abrir uma nova aba sem que o usuário esteja esperando, não tem nenhum ícone, não tem nada. Então a gente, por uma questão de usabilidade, clicou, abre aqui dentro e tal, e o usuário pode navegar aqui dentro mesmo e depois voltar para o projeto dele. Então, essa é a ideia. Isso foi uma das melhorias de usabilidade que subiu agora essa semana aí. Isso é bom. Perfeito. Isso é perfeito, isso é muito bom. Vamos ver se subiu a produção aqui. Ó, tá subindo. Oxi, bugou ainda, porque... Não bugou não, reto. É assim mesmo, o bar leva alguns minutos para deployar, é bastante coisa. Tá levando Não, mas é por causa que a mesma 573 estava replicada ali, você viu? É porque é o mesmo pull request que gera vários deploys, tá vendo? Para cada action que a gente tem lá, ele gera... a gente tem vários arquivos aqui, ó. Vários workflows. E aí cada um deles... Cada um deles Agora tá explicado o porquê que demora 3 anos pra...
Tem bastante coisa para acontecer aqui, sempre. É que são vários projetos que fazem o build, não é somente. Nós temos o back, nós temos o front, nós temos o CLI, nós temos várias outras coisas que sobem junto. Já estouraram o limite do repositório privado do Git? Não, porque nós temos um runner privado. Nós não utilizamos a estrutura do GitHub. Nós utilizamos o self-hosted runner. Nós temos uma máquina dedicada, extremamente forte, só para esses builds. É bom. Aí. Aqui, ó, esse Action Runner 1, tá vendo? Ele fica lá, isso aqui que tá executando, tá rodando lá num dedicado nosso, que fica lá na Hertz. Alemanha. Fica na Alemanha, que é onde é mais barato, como não tem problema de delay. Eu também uso o servidor da Alemanha. Então, lá é barato, como não tem problema de delay, né? Porque isso aqui é uma coisa que não... Ai, meu Deus, deu erro. Eu sabia! Mano, o Lucas é o único cara louco o suficiente. Deu erro de... Na live, velho. Não, mas isso é erro de CSS, hein, Gustavo? Isso daqui... Não, isso daqui fui eu. Eu acabei de resolver os conflitos, mas não era pra ter. O erro que deu não é da produção, não. Tá, o erro que deu foi na branch dele. Tá, o da produção tá se fazendo ainda. Aí, ó, da produção subiu, hein? Só tá fazendo o CLI. Vê lá o CLI. Eu tô mexendo agora na borda, não dá esse coração aqui não, velho. Aí, subiu. E foi também. Vamos pra Já produção. temos o CLI com o suporte a Node 18. Vou testar agora. Pra mim já aparece Payoneer no painel, só que o Analytics não carrega. Peraí, você tá realizando meu desejo, Elisson? O Node 18? Você tá falando? Não deixa eu feliz à toa, não, por favor. Calma. É o Node 18 no CLI. O CLI não rodava no Node 18. Não é no projeto, não é na API. Por isso que eu fiquei alegre à toa. Vamos dar uma olhada aqui. É porque tem pessoas que tentam utilizar o CLI do BOR no Node 18. Ele estava dando alguns erros que algumas bibliotecas que nós utilizamos no BOR estavam desatualizadas. Eu tive que atualizar e tive que fazer também um workaround para voltar a funcionar o Node 16 e 18 ao mesmo tempo, porque a partir do Node 17, se você não acompanha, deve ter o FAT nativo, e no 16 não tem. No 16 a gente utiliza Node FAT. Me tira uma dúvida, tem que ser a versão exata 18 ou a 18.12? Não, qualquer 18. Então ela tá quebrando. Aqui eu testei acho que na 18.15, que é a última que tem no NVM, que eu utilizo NVM para desenvolver. Não, então eu também utilizo NVM, a minha versão default no NVM, deixa eu checar aqui. NVM list. Eu tenho a 16, 16.15, 18.12 e a 18.12 é default. 18.12 vai funcionar, não tem por que não funcionar. Aqui eu usei hoje. Deu erro aqui de novo. Eu usei o comando bordev hoje aqui, na versão 19, e funcionou de boa. Aqui em casa, hoje. Mas não são todos que vai funcionar. Eu tenho a 19.81, a 18.15.0 e a 16.19.1. Eu tenho essas três versões. Falando nessa bordev ali, que o pessoal fica tudo online, acho que seria uma boa ideia para vídeo, assim, explorar essa funcionalidade, assim. Eu acabei de mandar no chat daqui da sala o erro que acontece quando eu executo. E eu tô usando via NPX, né? Não tô nem usando ela local. Mas você desinstalou ela... Atualizou. Desinstala e instala de novo, porque se ele pega da tua máquina, o NPX ele não atualiza automático. O NPX, se ele já tiver alguma versão instalada no teu PC, ele vai utilizar do teu PC. Lucas? Oi. Desculpa, gente. Só que eu acho que eu achei um bugzinho. Lá na aba de domínio, se tiver o domínio de UQFC, tipo, o domínio que você cadastrou, tem só um botão que ele tá redirecionando para a mesma página e não tá redirecionando para o domínio. Eu não sei se esse botão é novo, porque eu não vi antes.
Ah, o botão é novo, esse botão que entrou lá, vamos ver. Ele Esse tá redirecionando pra na próxima página abrir a mesma. Tá vendo? Bor.io, domains, bor.io. Tô vendo. Loper, faltou... Faltou o redirecionamento. Eu acho que faltou o protocolo aqui, não? Deixa eu ver, cadê Protocolo? Cadê o href do... Ah, não, tá sem o href aqui. Por isso. Aí. Tá sem o href. Era pra você pegar esse mesmo daqui, só você tem que botar um HTTPS na frente, né? Senão vai ter o mesmo problema. Isso. Então tá, temos esse bug na produção agora. Mas o comportamento... Aqui a ideia do comportamento... Aqui o comportamento é esse aqui. É danado pra descobrir erro. É colega Maravilha. meu, isso aí pra descobrir erro, meu filho. Cara, que nada, vida. Aprendi com o melhor. Não, parece que os bugs caem no colo dele. De um jeito. Quer manter o sistema sem bug, deixa de fora. Senão, A ideia é para facilitar aqui para acessar o vai domínio. brotar uns bugs bizarros aí. E tem mais um bug lá. Agora o Analytics ainda não está funcionando, né, pessoal? Pelo jeito, aqui não está carregando. O Gustavo disse que está vendo isso. Aqui para mim não carregou, não. Esse Analytics aí nem sequer aparece para mim. O Analytics não tá indo para mim aqui também, não. Pra mim também não. Não aparece para ti, Reato? Agora já é para aparecer. Só aí você tá no Rocks. Não, aqui eu tô no I.O., ó. No I.O. já tá aparecendo. Aqui no I.O. não aparece para mim, não. Não, pra mim também não. Usando o I.O. não aparece. Cara, eu já cansei de dar contra F5 aqui, isso, hein? Cansei de dar contra F5. Vou quebrar meu teclado aqui se eu der mais um. Usa Ctrl Shift R, que daí ele limpa o cache do navegador. Eu ativei o modo desenvolvedor do Chrome e desativei o cache lá também. Não vai. Bicho. Eu tive que abrir literalmente em outro navegador para abrir. Não sei porquê, ele gerou um cache bizarro aqui. Então era cache. Ali, aquele botão de adicionar domínio ainda não tá disponível? Mas, aqui ó, agora, aqui ó, no PC que eu abri, o Ele de Analytics criar. literalmente não tem nada dentro dele. Tá acontecendo a mesma tela que você, Lucas. Não tem nada dentro, não. Tá, beleza, calma. Sobre os domínios, ele funciona, só que ele funciona para você adicionar um domínio para dentro do Bora. Ou seja, você coloca um domínio aqui, sei lá, terra.com.br. Aqui eu tô no Rocks, não sei se ele vai subir. E ele vai pedir para fazer o apontamento dos name servers, ou seja, apontar o domínio inteiro para dentro do Bora. Né? Ah, tá. Não é a criação do zero lá, né? Não, exato, não é o registro do domínio, no caso. Né? Olha lá, o Sansato tá fazendo, falando a mesma coisa do chat. Apontar. Tá igual o do Lucas, tem a opção, mas fica vazio. Pra mim também. Ô, Lucas, a CLI do Bor tem no Homebrew? Oi? Tem CLI do Bor no Homebrew? Não. Pra Mac. Oxi, eu acabei de dar um hit aqui no Bor, ele achou dentro da pasta Brew. Evandro, no teu caso aí, cara, tenta atualizar o teu Node pra pelo menos 18.15, porque tá na 18.12. Não, mas agora... Que doideira, cara. Brew... Porque o erro mudou. Repara que o erro mudou. Aham. Install Bor. Que doideira, cara. Por que tá buscando dentro do Brew? No caso dos domínios aí, vai conseguir capitalizar recursos também para criação de domínios via Bor? Tipo, vocês vendeu o domínio meio que assim? Virar uma revenda de domínio. Sim, vai dar para fazer a compra o registro por aqui, né? E vai ser um tipo de revenda, assim. A gente ainda tá vendo se vai ser com a Cloudflare ou não, tá? O que quer dizer esse alerta do lado do ícone do domínio? É que o domínio não tá com a gente, por exemplo, Terra vai estar com a gente? É porque ainda não foi feito os apontamentos do name server. É porque o name server não foi apontado, entendeu? Tipo, esse aqui já foi apontado. E a diversãozinha do name server? Vai criar mesmo botãozinho lá? Oi? Vai criar o botão pra diversão do name server? É que não é só o botão, né? Veja que esse botão aqui o pessoal já não entende o que é. Né? Esse ADD domain, a gente já tem uma confusão de UX aqui, o pessoal não sabe se tá registrando ou tá adicionando com
com isso aqui. Aí, essa coisa que tu está perguntando, a Tem que maior mudar parte o das nome pessoas aqui não sabem o que é o CNAME, né? Que é o que o Hayato está falando é fazer o apontamento de um subdomínio, que aí você pode apontar só uma parte do domínio e não apontar ele inteiro para dentro do BOR. A gente hoje já está fazendo isso de uma forma manual. Ele testou e deu certo. Hoje a gente está fazendo isso de uma forma manual já, mas ainda não tem uma forma de fazer aqui no painel. A gente está resolvendo essa parte de usabilidade para não ficar muito confuso isso aqui também, né? Mas na hora que a gente testou lá naquela hora e funcionou, você vê, se eu tivesse foguete aqui, eu tinha soltado rojão aqui, tá? Não fiquei feliz na hora que funcionou. Por enquanto tá fixo aqui dentro do... Aqui, ó. Tem o teu, tem mais o do Felipe Falco, que a gente andou testando, e tem mais um aqui também, que é de um cliente de um usuário nosso aqui, que ele fez o apontamento, tá funcionando. Que é um curso. É porque aí você não precisa tirar toda a estrutura, por exemplo, igual a que eu falei lá do Page Rules, né? Todo o sistema de page. Sim, você pode seguir usando os recursos da Cloudflare, né, ou de outra Mas eu sei que você vai dar um Aliás, jeitinho de ter a Page Rules aí. Eu te conheço. Você vai dar um jeitinho. sobre esse cliente ali, ele abriu no geral, acho que foi, falando sobre a pontuação da página dele, que trocando pro BOR ficou melhor. Eu acho que a pontuação dele não mudou, será porque mudou para um servidor mais próximo por causa da Cloudflare usando o Edge? Eu pensei a mesma coisa. Olha, eu também fiquei na dúvida. Confesso que eu fiquei com o mesmo questionamento. Como é que aconteceu? Repete aí, Ele, pelo que eu entendi, ele estava usando a Verso. Aí ele mudou para BOR e a pontuação dele, a pontuação do SEO dele mudou, aumentou na BOR. Aí ele quis trazer para BOR. Mas Tecnicamente, quando você coloca qualquer recurso dentro da Edge, aumenta mesmo a pontuação. Então, porque a velocidade aumenta. Eu acho que tem a questão de estar na Edge, tem a questão de estar num servidor provavelmente mais próximo que a Vercel usa. E a questão do page speed, do Lighthouse, eu vejo como muito coisa de momento. Porque tem hora que eu faço o mesmo teste, eu tenho aplicação que bate em 100 e aplicação que bate tipo 98 de performance. Isso vai depender das extensões do navegador instalado, do que você está em outra aba rodando, vai influenciar na aba que ele está fazendo o teste. O Edge, por exemplo, ele carrega por exemplo, ele gera o cache, né? Quando você usa algumas coisas, né? Ó, bateu os 99 pra mim aqui, hein? Nossa, tá quase perfeito, hein? Tá praticamente perfeito. Certo, maluco. Perfeito. que o pessoal que usa para vendas, o SEO deles é muito importante. Acho que é uma boa técnica de venda também. Me mostra o page load da página, o relatório lá em cima. Tem aí embaixo. Rola aí. Ali, Que basicamente está tudo buildado já. É só carregamento. ali, é esse aí, ó. Reduce, tá dando dicas aí, mas, cara, carregou rápido. Então, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, só um ponto. A camada Edge da Cloudflare certamente é mais ampla e com potencial de performance maior do que a da Vercel, né? Então a gente aqui fazendo deploy no Edge da Cloudflare, pode ser que a gente ganhe sim alguns pontos de performance em função disso, né? E sem falar que tá de graça praticamente, né, pro cara. Né? Sim. Pessoal, bom, acho que a gente não vai resolver o Analytics em Testa tempo. o Analytics, testa. É para testar o Analytics? Mandaram testar o Testa. Analytics? Agora na produção? Testa. Agora é pela honra, entendeu? Agora tá bravo. Você, tipo assim, falou testa com a voz firme, tipo assim, vai funcionar. É pra funcionar. A gente não subiu nada. Abriu. É pra funcionar, se não me chamo. Não me Gustavo chamo da. apontou o erro e eu fiz o cadastro na mão. Tava faltando dados no nosso banco de dados. Faltava cadastrar a query. As queries, exatamente. Faltava cadastrar as queries no nosso banco de dados de produção.
As carries que nós tínhamos era do banco de desenvolvimento, por isso que estava dando problema. Tô cadastrando a próxima de acesso por cidade agora. Entendi. Ó, isso aqui então eu tô olhando do board na produção, então esses dados é para ser Ô, real. Lucas, você consegue olhar... Deixa eu ver qual que você tá vendo aí. Olha do DevSpace aí pra mim. Pra você me explicar uma coisa. Se bem que ele tá aparecendo... ele me mostra... Não, esses dados são dados reais agora, não é no nosso ambiente de desenvolvimento. Ué, esses dados aí não foi aquela vez lá que foi pra newsletter do The Champs aí, que teve esse pico? Sim. Também. Tô analisando aqui, tô tentando entender. Peraí, esse aqui é o acessos por página. Ele tá trazendo o path, o status e o count. Então aqui ele tá ordenando pelo count, que é a quantidade de acesso. Quer dizer que o que mais teve acesso foi o site desse usuário aqui. É esse template? Se eu não me engano, o range padrão é 7 dias ali no... 7 dias pra trás. Ah, tá 7 dias para trás, os últimos 7 dias, entendi. É que a maioria das URLs aqui são URLs da API, são métodos da API, né? O favicon aqui, o getMe, que é o método, né, que retorna os dados do usuário. Não sei se eu posso abrir o getMe aqui. É que na verdade você está puxando todos os métodos do BOR. Se você pegar o do DevSpace, que é o do site dele, por exemplo, vai ser outros dados. Só que ele tá buscando, por exemplo, dados como da pasta underline next. Arquivos de CSS, essas coisas. Não rotas da aplicação em si. Eu achei que ele trouxe dados... Ele vai trazer tudo que foi acessado via HTTP, né? Deixa eu ver se eu tudo. pego aqui o... Qual é o teu usuário mesmo, Evandro? É melhor colocar DevSpace. DevSpace vai ser mais fácil, porque é a organização. organização. É da organização, né? Aí, ó, DevSpace. É o landing page? É, landing page. Legal. Tá, aqui ainda tá com aquele bugzinho que não tá abrindo, mas o do F5 na página ele carrega. Tem esse segundo bug aqui que acho que é de fonte. Aconteceu aqui também. Tá, a gente já tá vendo. Beleza. Ó, temos dados. Eu vou mudar pra Aí tabela aqui. A API para tipo, acesso da API, beleza, que é onde que eu mais consumo ele. Mas esses manifestos, tipo assim, essas informações, eu não sei se elas são úteis para estarem aí. É que você pode alterar pelo SQL, cara. Então vamos lá, where patch like, eu acho. Like, eu acho. E aí? Next? Barra... Não, coloca barra API. Que é melhor barra... Não, mas ele quer tirar os do next. Então com o like ele só vai puxar com os que tem API. Ele quer API só. Então a gente bota o not na frente. Not. Vamos ver se a Cloudflare vai conseguir executar pra gente. Ih, não suporta like. E agora? Vamos lá na Temos referência. que ver o SQL é referência. Vamos lá? Como é que faz? Não tem like? Sacanagem. Como é que nós vamos filtrar isso então? Não é? Substring. Tem substring. Eles têm regex. Vamos ver. Só clicar ali, ó, na lateral substring ali, ó. Pois é, deixa eu ver se substring aqui pode ser que resolva. Não, esse é pra diminuir. Tá, mas então, diminuir resolve. Não, porque ele só vai Mas no select não vai na projeção, no caso. Não vai ser no... Acho que ele não pode usar o substring, não é? Só na... Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, exatamente isso aqui. Run. Não funcionou. Nossa, foi o melhor. Lucas, não seria where patch not like? Ou não? É que like não funciona. Ah, o like não funciona. Vamos botar mais dados aqui pra gente ver. Vamos mudar 100 aqui pra gente trazer mais coisas. Start with. Coloca start with, Lucas. Lá no select. Lá em cima, no select. Lucas, vai lá no select pra gente. Lá no select mesmo.
Lá no path, coloca starts with. Lá em cima, lá no path, select starts with. Aqui? Uhum. Starts with. Starts with. Daí você vai colocar a coluna path, abre parênteses, é uma função. Tá, mas se não é no era, ele vai mudar só na projeção. Daí coloca vírgula, coloca o barra API. Por que API, velho? Não é API, é o barra next que ele quer tirar. Então, tá. É aí se você selecionar Aí agora, tipo assim, no caso, depois que eu entender o que eu tira o consigo PF lá. Aí, ó. o barra start next with. de cara Aí, eu não ó. quero, mas, por exemplo, as rotas de API, eu vou querer saber quais rotas são chamadas. Entendeu? Ele quer saber as rotas de API, não as barras do Next. Porque o site em si ele só tem uma home que direciona para a loja da Google, por enquanto, e ele faz uma chamada na API também, mas o app em si depois vai consumir a API do Next, chegando a saber que APIs que ele está buscando. Quais APIs estão sendo mais buscadas, por exemplo. Vamos tentar uma coisa mais simples aqui, só pra gente ver se isso aqui tá funcionando primeiro. Então, o where path igual, por exemplo, a robots. Aí, ó, trouxe só o robots, ok. Então... Starts with, eu acho que vai funcionar. Se eu colocar starts with, daí você coloca, tipo... barra next, por exemplo. Por que tem o barra mais de uma vez se a gente tá mandando agrupar lá? Não era pra ter o barra mais de uma Ele não vez. tá agrupando. Ah, por que não? Ele não tem group by ali. É porque tem você... group by aqui, ó. É porque... É que ele tá trazendo host, ele não era pra agrupar por host. Tá errado esse SQL, ele é pra agrupar por path. Por path. Então tá, agora vamos rodar de novo. Aí, ó, parou. Agora já tá certo aquela query, beleza. Tá. Eu acho que dá pra colocar, tipo, starts with aí. Dá sim. Mas qual é o resultado do start with? Provavelmente ele vai puxar somente o que começou com... Não, ó, ele retorna um boolean. Pega tipo, tá, entendi. Where starts with path É no igual, where, né? Where. Então, vamos lá. Where mesmo, starts with. Aí você coloca o path. Aí você pode colocar barra API aí. Ele vai pegar só as chamadas da API. Aí vai pegar só os que tem next. Tá, eu entendi que a gente queria primeiro ainda. Eu tô tentando fazer a primeira coisa que ele pediu, que era tirar o next. Pode ser. Tira o... And not, né? And not. Aê, ó, saiu o next. Viu? E outra coisa que eu tô achando estranho, tá, order by... order by tem que ser pelo count mesmo, né? Pra gente ver. Tá aí, ó. Ó, tem 2 barra, porque esse barra aqui é do 200 e tem um outro barra de quando deu erro em algum momento ali. Deu um erro. Deu erro em alguma coisa, daí é diferente. Provavelmente. Mas tá aí, dá pra você fazer. É só quebrar a cabeça um pouquinho com SQL. Show. Aí, ó, Dá pra adicionar essa query aí até como alguma query padrão usando esse start Swift, a pessoa só vai e altera a coluna que ela quer buscar. Né? Ó, vamos testar aqui. Eu vou dar um save e vou salvar aqui dentro do DevSpace. Só que você vai salvar na conta dele. Isso. Então, quando eu salvo a query, fica salvo dentro desse repositório. Então, eu vou botar aqui acessos do DevSpace. Aí. Ó, acessos do DevSpace. Vou dar um F5 na página aqui, só pra gente ver. Então, agora, o Evandro vai ter acesso a isso aqui. Por enquanto, só o Evandro. Né? Deixa eu ver. Ó, já tá salvo, tá vendo? Essa query que a gente fez já tá salvo, tu já pode usar aí, Ivan. A gente vai adicionar outras queries com o tempo. Quem fizer alguma query aí que achou que ficou legal, configurou um gráfico bacana, né? Pegou, se prestou para ir lá na referência, fez um gráfico muito louco aqui, manda para nós que a gente compartilha e bota pro resto do pessoal usar, tá? Essa é a ideia, a gente botou essa feature no ar imaginando que alguém vai fazer um gráfico melhor do que o que a gente está conseguindo fazer aqui. Uma das coisas que eu já pensei em fazer, por exemplo, fazer uma query, no exemplo do Next, ou não só do Next, né? Que retorne só, tipo, API
API, tipo, API, eles ignoram o resto. Mas depois estudar isso com calma depois para entender. Vamos ver as cidades, ó. Rio de Janeiro, 210 acessos. Nova Friburgo, São Paulo, da onde você é, Evandro? Provavelmente eu sou do Rio, mas como provedor ele sai tanto pela cidade, ele sai por várias cidades do Rio, Rio de Janeiro e Friburgo deve ser eu acessando. E Pelotas São deve Paulo, Pelotas, eu não sei quem que seria. É nosso. Pelotas é o Lucas. Ah, tá. Mas tem um que tá em branco aí que eu não sei porquê. porque branco é que ele pegar a não conseguiu cidade. pegar. Por exemplo, o cara utiliza algum adblock ou alguma coisa do tipo, ele não pega. Mesmo. Ó, o ISP tá aqui, ó. Vou trocar pro ISP só pra gente ver. Que é o provedor que você acabou de falar, ó. Algum desses deve ser o teu. Vem meu P-Link é o meu. O meu é o Zernet aqui, ó. Tá vendo? Os mesmos 15. Então, isso é legal, tá? Tem cidade, tem o provedor, tem... Vamos ver o navegador aqui. Vamos ver o sistema operacional, vai. Sistema operacional. Sistema operacional são números. E agora? O que quer dizer esses números? Fudeu. Ferrou. Agora ficou legal. O Williamson? Mas 5 pegando, calma aí. 5 com certeza é Mac, porque sou eu acessando. É, né? 1 é Android, 2 é Windows, 3 iOS, Cola 4 pra nós Linux, aí. Cola no chat 5... Deveria estar na documentação de referência, então? Vai estar. Eu acho Vai que estar. Melhor 5 é macOS. Melhor do que documentação, vamos tratar isso aqui. Acho que dá para criar um cardzinho pra gente tratar, pra já retornar certo aqui. A gente consegue tratar isso. Esse agente que ele não consegue detectar seria, por exemplo, o Lighthouse? Será que o Lighthouse ele informa? Ou ele passa como o Google, será? Não sei, a gente pode. Eu acho que o user agent é que não consegue detectar nada, eu acho. Ah, é porque não vem user agent. Pode ser bot, pode ser tipo bot de analytics ou coisa assim. Ou até mesmo o próprio teste do... Como que fala? Eu acho que quando tu mete um cur, ele também não consegue pegar o agente. Ah, não. Eu tava fazendo testes com Astro. O Astro tá consumindo a API. Pode ser isso. Só que eu não sei tipo, se ele deveria passar algum user agent. Boa pergunta. Pode ser o Astro consumindo. Eu vou fazer um teste depois colocando setando no header da requisição o Astro como user agent. Para ver se ele vai substituir. Vamos fazer o último aqui, vou rodar com o browser. Mas, pessoal, basicamente é isso, tá? Tá no ar, ainda tem algumas coisinhas para arrumar. Que nem a gente tá vendo aqui, tem alguns bugzinhos, mas em seguida a gente sobe essas correções aí. Quero ver quem é que vai fazer a melhor query. Quero ver quem vai fazer a query muito louca aqui e usar o gráfico. Tem uns gráficos tão legal aqui, cara. Tem uns assim, ó. Imagina esse aqui, por exemplo, ó. Você pode jogar para cá as palavras, pode ser o nome das páginas mais acessadas. Tipo, quanto mais acessado, maior é a palavra, entendeu? Isso é legal para o próprio Analytics da Bor, para saber quais são os deploys que estão aparecendo, os clientes, sei lá, os sites. Então, bem que ia ficar insano ver isso. Tem uns gráficos bem legais aqui, todos eles dá para usar, teoricamente, é só questão de copiar aqui o option e adaptar ali aqui dentro. Tá? Aqui está o nome das colunas, tá vendo? Essas colunas aqui são as colunas que você usou lá no SQL. Então, quando você mudar as colunas lá, você vai ter que mudar para cá também. Uhum. Aí, é só questão de arrumar. Beleza, pessoal. Por hoje era isso, tá? A ideia dessa live vai ser rápida mesmo, mais para dar um overview para vocês aí do que a gente está fazendo, o que a gente está subindo. E quem tiver dúvidas aí, só mandar para nós. E Biel, tá por aí? Tô por aqui. Faz aquele encerramento para nós, então. Desculpa. Bom, pessoal, agradeço por quem participou aqui do evento ao vivo, né? Muito obrigado aí pela participação, ajuda muito aqui o crescimento da Bor. E para quem está assistindo no YouTube posteriormente aqui, vem participar do evento com a gente. Aqui a gente
interage, aqui a gente pode trocar ideia, que nem agora, né? Que nem hoje, a gente foi trocando ideia aqui e foi fluindo o assunto. Bom, até o próximo evento, pessoal, e até o próximo vídeo aí no YouTube, galera. Maravilha. Curte a live. Valeu. Curte a live, quem quiser ajudar aí, segue a gente lá no LinkedIn também, ajuda, compartilhar lá quando as próximas lives. E era isso aí, pessoal. Valeu, boa noite para vocês aí, qualquer coisa, só mandar nos canais aí que a gente vai respondendo vocês. Um abração. Sempre que possível, Valeu, a gente pessoal, boa responde. noite. Valeu, pessoal.